pessoinhas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula de propriedades da matéria, ou seja, propriedades gerais da matéria, introdução à química. Vamos lá então. Antes da gente começar, vamos entender o que é matéria. A matéria é tudo que tem massa e ocupa um espaço, na nossa vida. É possível tocar a matéria. Então, você é matéria, a mesa é matéria, o ventilador é matéria, a sua mochila é matéria. Tudo que tem massa, ou seja, você pesa, você toca, ocupa um espaço, é matéria. Já a energia, vai ser o potencial de alguma matéria de realizar um trabalho. Ela não ocupa espaço e não é possível tocá-la. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem as esferas do dragão, as esferas do dragão. As esferas do dragão têm massa e ocupam um espaço, afinal elas são tão desejadas. Já o Kamehameha, ele solta energia, ele não tem massa, a gente não toca, mas ele tem um potencial aí de destruir os inimigos, Então, com essa explicação, seguimos com a matéria, quer dizer, com a videoaula. Por que a gente fala de propriedades da matéria? Essas propriedades é o que permite a gente agrupar e falar, isso é feito disso, isso é feito daquilo, aqui tem nitrogênio, aqui tem oxigênio, aqui tem carbono, tá? São essas propriedades que permitem a gente classificar e agrupar a matéria por grupo de semelhança, Tudo tem massa, como a gente falou no começo, o que não tem massa tem energia, Nem tudo tem massa. Então, o som, a luz e o calor não possuem massa e não são matéria. Voltando aqui para a parte de propriedades, a gente possui na matéria as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são aquelas comuns a todos os materiais, ou seja, todos os materiais têm essa propriedade. Já a propriedade específica é o que permite a gente diferenciar um material do outro. Um exemplo aqui, a água ela tem algumas propriedades específicas. Então, são características exclusivas daquele elemento, daquele material, que te permitem dizer, é isso, é a água. Então, se eu falar para você, imagine um material onde a fórmula dele é H2O, ele é incolor, é insípido, inodoro, tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, temperatura de fusão 0 grau e temperatura de ebulição 100 graus. Nenhum outro tem essas características, só a água, tá? Então, são essas propriedades específicas que te permitem caracterizar um material e, consequentemente, uma substância química. Chamamos de substâncias, elementos formados por um único tipo de componente e que têm propriedades constantes, ou seja, que estão lá todas as vezes em que você for lidar com essa substância e definidas. Vamos conhecer então quais são essas propriedades gerais, tá? Só lembrando que elas são comuns a todos os materiais, então todos eles têm essas propriedades e não permitem a separação utilizando esse critério. A primeira propriedade é a impenetrabilidade, tá? O que a impenetrabilidade diz? Ela diz que a matéria ocupa um espaço, logo, dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aliás, deixa eu explicar o GIF, porque eu coloquei esse GIF do cara se ferrando, tá? Quando ele pula na água, ele cai na água, você vê que a água sobe, Faz um splash. Isso quer dizer que ele está ocupando o espaço que a água estava ocupando, Antes dele se estribuchar. A segunda propriedade é a extensão. Então, ela é a propriedade que diz que a matéria é medida pelo seu volume em 3 dimensões. Então, a matéria ela é 3D, como um cubinho de gelo, por exemplo. A inércia é a terceira propriedade, Ela é a tendência de um objeto em resistir às alterações em seu estado original. Ou seja, um objeto que está parado, ele tende a permanecer parado até o momento que uma força obriga ele a se mover.
né? Um corpo em movimento tende a manter o movimento. Então, aqui no GIF você consegue ver o carro, ele estava andando e aí ele bate numa parede, numa madeira, né? Então, ele tendia a estar em movimento até o momento que essa barreira fez ele parar. Só que ele se estribucha todo porque ele tende a estar em movimento. Então, ele não para automaticamente na hora que ele encostou na barreira. Ele tende a ir. Então, ele acaba, né, sendo destruído. Outra propriedade é a compressibilidade. Então, a matéria ela tende a reduzir o seu volume quando submetida a uma determinada pressão, ou seja, ela diminui de volume quando é pressionada. A próxima propriedade é a elasticidade, tá? Então, quando a gente para de comprimir uma matéria, quando a força que está comprimindo ela é cessada, essa matéria tende a voltar ao seu estado inicial. Então, ela vai e volta, vai e volta. Outra propriedade é a divisibilidade. Isso quer dizer que a matéria pode ser dividida em diversas partículas extremamente pequenas. E a última é a indestrutibilidade. Então, toda matéria não pode ser destruída e nem criada, apenas transformada. É daí que vem aquele ditado que nada se cria, tudo se transforma. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas podem deixar nos comentários e até a próxima aula. Tchau!